Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa noite, pedimos agora a tua graça, que teu Santo Espírito nos capacite, nos dê sabedoria, discernimento para compreendermos as verdades da tua palavra, Senhor. E mais do que compreender, Senhor, que haja uma transformação nas nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Vamos. Pega aqui. Hum? Não. Está muito sensível. Então, bem-aventurados os limpos de coração. Tá, como eu não fiz a pergunta antecipada, vou fazer a pergunta agora. Quando você ouve os limpos de coração, o que que você entende? Eu vou entender uma coisa que eu não sou, né? Coração puro, 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 puro. Coração puro. Uhum. Sem sujeira. Coração sem pecado? Coração Basicamente, sem pecado. limpo do pecado, esse limpo, né? Seria. Uhum. Tá. É que eu falei, eu não fiz a pergunta porque não tem muito aonde sair, tá? Uhum. É isso mesmo. E é limpo é porque não é sujo, né? Então vamos ver, tá? Mas eu queria compartilhar esse próximo slide aqui. Ué, Dá o play. não tá indo. Aperta F5. Ah, F5. Por que saiu? Não tava antes. Não? Não. Tá. Eu achei interessante que o comentarista ele fala assim: a gente tem falado que tem uma sequência lógica que Jesus falou. Jesus não ia falar. Oh, esqueci de falar sobre isso, né? Mas alguns até pensam assim: por que será que Jesus falou sobre limpos de coração no meio do caminho, por exemplo? Né? Porque ele já tem as 3 do comecinho, mais a quarta, a quinta e essa aqui seria a sexta, né? A sequência, tá? Então aqui as 3 primeiras, então mostra assim a nossa necessidade espiritual, assim, o reconhecimento, né? Então de quem Deus é, humildade de espírito, você reconhece quem Deus é. Depois você se lamenta porque você percebe que você é pecador. E aí você tem essa mansidão que você é como se você entregasse as coisas para Deus, né? Porque a mansidão não é você querer fazer o seu direito acontecer ou você lutar pelas suas coisas, mas é você entregar para Deus, tá? Então, essas 3 coisas mostram a nossa necessidade de Deus e um reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos, tá? Então, para vocês terem uma ideia bem clara. Aí tem o meinho, que é os que têm fome e sede de justiça, né? Então, os que têm fome e sede de justiça mostra o nosso desejo e Deus respondendo. Nós seremos fartos, nós seremos satisfeitos, né? Então, a provisão e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, ele é um meinho, tá? Então, ele não se encaixa nem ali nos 3 primeiros e nem nesses os 3 últimos, tá? Aí o fato da gente estar satisfeitos, a gente estar cheios, né? Vamos dizer assim, da presença de Deus, do cuidado de Deus, aí vai ter esse resultado que é nós com outras pessoas, né? Então a gente vai se tornar misericordioso, que foi na semana passada, e agora limpos de coração. E depois, semana que vem, os pacificadores, tá? Eu achei interessante que ele fala assim, que a primeira bem-aventurança que Jesus cita está ligado com essa quarta. Então, humilde de espírito, né? Somente aquele que reconhece quem Deus é que pode ser misericordioso. Tá ligado?
quando você tem esse quebrantamento, esse choro pelo pecado, né? Reconhece que você é um pecador e que você precisa que Deus limpe, que Ele trate, então tá ligado com os limpos de coração. Achei interessante, né? E mansidão vai estar ligado com os pacificadores. Só quem é manso é que consegue ser pacificador. Tem sentido para vocês? Tem, né? Eu achei bem interessante, porque até então a gente não consegue fazer essas associações, assim, se a gente lê na sequência, né? Tá? Então, vamos ver. O que você entende sobre o coração? Para a gente poder entender de uma forma mais clara. Coração não é aquele órgão, tá? Tem as veinhas e tem que ele bombeia lá o sangue para o corpo. Não é o órgão que está no nosso corpo, né? Vamos dizer assim, um dos órgãos do nosso corpo, tá? O coração aqui, quando Jesus quis dizer que é o centro de tudo, é o centro do seu ser, o centro da sua personalidade. E assim, porque tem gente que quando fala só coração, pensa assim, ah, é só amor, né? É só sentimentos, assim, as emoções. Mas não, aqui é mais completo. Não somente as suas emoções, mas também a sua mente, a sua vontade, tá? Então, inclui tudo, mas o coração é o centro do seu ser, da sua essência, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Aí aqui. Só ver onde que eu tô, tá, gente? Quando Jesus falou do coração, porque assim, o coração, as pessoas, aqui Jesus falou de ter os corações limpos, né? Mas assim, os judeus eles acreditavam assim que eles não podiam comer certos alimentos porque eles consideram alguns alimentos impuros, né? Por exemplo, porco é um alimento impuro para eles, né? Então, se você comia um alimento impuro, você se tornava impuro, né? Então, para os judeus, eles entendiam esse limpo de coração, né? Talvez assim com esse sentido de você comer uma comida contaminada. Mas lá em Mateus 15, 19, Jesus tira essa ideia, porque ele fala assim, não é o que você come que te contamina, mas é do coração que saem os maus desígnios. Então, é do coração que vai sair os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tá? Em Mateus 15, 19. E Jeremias, ele também fala que algumas dificuldades ele surge do coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Olha só como o Jeremias coloca, quem o conhecerá, né? Então, o Evangelho, as Escrituras, eles revelam para nós que todos os problemas partem do coração, né? Do coração humano antes da queda, não, antes da queda não, depois da queda, porque antes da queda era puro, né? Era perfeito, mas por causa da desobediência ele acabou entrando no pecado, né? E aí de lá a nossa natureza ficou pecaminosa. Então, da onde procede todas as coisas ruins, tá? Então, Jeremias falou, não confia no coração, né?
Ai do homem que confia no homem, ai do, né, que confia nesse coração, porque o coração é que procedem as coisas mais terríveis, tá? E aí agora nós vamos ver, então, o segundo, o advérbio que Jesus usou. Então, limpos de coração, tá? O que a gente pode entender sobre ser limpo de coração? Então, vocês falaram que é sem pecado, que é puro, tá? Então, aqui eu coloquei eu coloquei 2 sentidos, mas na verdade tem mais sentidos aí, né? Então, aqui ele é destituído de hipocrisia, tá? Que é singelo, é puro, é um coração que é verdadeiro, que tem sinceridade, tá? Mateus 6:22 fala assim, ele usa uma outra figura que é o olho, tá? Se teu olho for bom, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, aqui mostra o limpo é aquele lá, que é o verdadeiro, tá? Sem hipocrisia, sem máscaras, sem fachadas. É difícil a gente ser verdadeiro, né? Tem hora a gente fala assim, eu vou falar a verdade. Mas tem hora que a verdade é tão mais complicada do que você fazer uma mentirinha, né? Por exemplo, meu cabelo tá bonito? Não, tá feio. Tipo assim, entendeu? Que vai mais machucar do que você usar a verdade. Mas o coração limpo é aquele que não tem hipocrisia, que fala a verdade, que é sincero, tá? Que é singelo. A segunda ideia nesse limpo é que está em Salmos 86:11, tá? Não é um coração dúplice. O que isso significa? Salmo 86:11 fala assim: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Você ter só aquele que você só adora ele, né? A Jesus, a Deus, tá? Então, assim, a dificuldade que a gente pode ter é o nosso coração ficar dividido, né? Mas o coração limpo é aquele que não está dividido, tá? Então, ele só teme a Deus, obedece só a Deus e segue só a Deus. Então, não é fácil, porque em Romanos 7, Paulo falou assim, no meu interior, né, eu quero seguir a Deus, mas meu corpo guerreia, porque eu sei que eu não consigo cumprir as leis, tá? Então, ele fala assim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Está entendendo? No coração dele, ele quer obedecer e seguir as leis de Deus, mas o corpo dele está lutando porque o pecado domina. Então, era uma guerra que Paulo reconhecia isso muito bem. Mas o coração limpo é aquele que não está dividido. É aquele que adora e segue a Deus singelamente. Tá? Outra ideia desse limpo é que ele é destituído de contaminação. Então, Apocalipse 21:27 fala que só quem não tiver nada contaminado, né? O coração contaminado que assim, aquele que não tiver contaminação é que vai entrar no reino, na Jerusalém celestial, tá? E Apocalipse 22:14-15 fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Tá? Então, é uma outra característica do limpo, é aquele que não é contaminado. Outro, os limpos de coração é aqueles que amam, né, a Deus em primeiro lugar e ama o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, de toda a sua força. Ele deseja ser como Jesus, né? Então, 1 Pedro fala assim, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era perfeito, sem mácula, puro e íntegro. Então, esse era Jesus. Então, aquele que tem o coração limpo é aquele que se assemelha ao Senhor Jesus. Difícil? Difícil, né? E Hebreus ainda fala, né? Que é aquele que busca essa santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E aqui o que Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, por quê? O que eles vai acontecer para os limpos de coração? Eles verão a Deus, né? Eles verão a Deus. E aqui, olha, Hebreus fala bem claro, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, ser limpo é ser santificado. Porque senão a gente não vai conseguir ver o Senhor. Tá desesperador? Então, ver a Deus. João 14:9 fala assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Então, assim, tem outras passagens que no Velho Testamento que fala que ninguém viu a Deus, e quando Moisés quis ver a Deus, fala que Deus colocou Moisés lá na fenda da rocha, ele só conseguiu ver as costas do Senhor, né? Porque enquanto a gente está nesse corpo que é corrompido, vamos dizer assim, né? Se a gente vê a Deus desse jeito, a gente vai ser fulminado, a gente vai ser realmente destruído. Né? Então, por misericórdia, Deus, que nem Deus, tampou as vistas de Moisés para ele ver só as costas, para ele não ver a glória do Senhor. Mas essa é a promessa que Deus dá em 1 Coríntios, né? Fala assim, que agora a gente vê como um espelho, mas depois nós vamos ver claramente. Vamos ver Deus face a face. 1 João 3:2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Né? Porque assim, nós estamos num constante transformar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, do jeito que nós somos agora, se a gente vê, a gente vai morrer. Né? Se a gente vê Deus, a gente vai morrer. Então, a gente precisa ter esse coração limpo, a gente precisa ter essa santificação, a gente precisa ter esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. Né? Então, ele fala assim, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a esperança que nós podemos ter. Né, que quando a gente encontrar com o Senhor Jesus, nós vamos já estar sendo transformados e vamos poder ver como Ele é. Eu pus essa imagem aí porque a gente não sabe como Deus é, né? Então pus o brilho do sol. Mas para vocês não ficarem tão desesperados, é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Salmo 51:10, Davi ora para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, ele sabia que ele precisava disso,
para poder estar junto com Deus, para poder experimentar essa presença de Deus, tá? Filipenses 2:13 fala assim: é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se a gente não tem essa presença do Espírito Santo, a gente não vai ser semelhante a Ele, a gente não vai ter esse coração limpo, a gente não tem como produzir esse coração limpo. A gente não tem como produzir a humildade, a gente não tem como produzir pela nossa própria força, né? O choro, o lamento, o arrependimento, porque é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A mansidão, né? A sede e fome, tudo é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a graça é que aqui Filipenses 1:6 fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, então quando você, né, se voltou para crer no Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, aquele que começou essa boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa é a nossa esperança, que nós estamos nesse processo ainda, e se a gente estiver em Cristo, a gente vai continuar sendo trabalhado e tratado por Ele. Tá? Tiago 4:8 fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, não é ficar só esperando, sabe, o pó do pirlim-pim-pim, Deus transformar você de uma hora para outra, mas você também está buscando. Porque ali, quando ele fala assim, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, e logo em seguida ele fala, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quer dizer, a gente também tem que ter esse desejo de estar buscando de Deus, dele estar trabalhando com as nossas vidas para que nós tenhamos um coração limpo, né? Puro e perfeito na presença dele. Colossenses 3:5 fala assim: fazei, pois, morrer a sua natureza pecaminosa. Desculpa, natureza terrena. Porque se você deixar, ela vai te dominar, né? Então, você tem que lutar contra essa natureza terrena, sufocando e não deixando que as má tendências, os desejos pelas coisas ruins ocupem a sua mente e o seu coração. Eu estava lendo um outro, né, o do Russell Shedd, o livro, ele fala assim, que a gente tem que... Ele fala de 3 coisas que você precisa trabalhar para que você tenha um coração puro. Primeira coisa é cuidado com a pureza sexual. Então, a gente é facilmente influenciado para ter essa gratificação sexual, impureza de pensamentos, né, que não essa paixão lasciva. Então, ele fala, a primeira coisa para você manter um coração puro é você ficar livre de todos esses desejos, principalmente na área sexual. Então, não deixar que as coisas da carne te dominem, mas você buscar as coisas do Espírito Santo. Outra coisa que ele fala, que é para você ter a pureza no seu coração, é aquele mandamento que Jesus falou, né? De amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar a si mesmo e amar ao próximo, né? Depois ele fala também sobre a gente ter uma obediência, um coração obediente, coração arrependido e tirar tudo aquilo que é estranho, que não faz parte daquilo que seria de Deus, tá? Então, assim, é um processo que não só é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mas também tem que ter o desejo do nosso coração, da gente buscar as coisas que nos edificam, né, daquilo que nos santifica, daquilo que nos purifica, tá? E é isso.
Olhando assim, não parece tão desesperador, né? Mais ou menos. Não, mas a gente sabe que é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mas a gente também tem que ter esse desejo, né? Não achar que já está pronto, né? Porque a gente se acomoda muito fácil, né? Se contenta. Então, que nem eu vejo agora, um dos questionamentos que vários pastores estão fazendo, que alguns já estão acostumados com essa pandemia, né? Então, acomodaram, né? No começo até estava disposto a fazer uma coisa, mas agora quando a gente for voltar, como nós vamos ser igreja, né? Como vamos estar ainda, né? Agora em casa, como é que a gente pode ser igreja? Como a gente pode entender, né? Porque ninguém está vindo para o templo e todo mundo tinha essa ideia que igreja era o templo, né? Não, a igreja somos cada um de nós, é o corpo de Cristo, né? E a gente tem que ser igreja onde nós estivermos, se é na nossa casa, na nossa rua, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, né? Então é um desafio, mas eu acho que fica esse desafio, que não somente é uma obra do Espírito nas nossas vidas, mas também tem que ter um desejo do nosso coração, né? De se dispor, de buscar e deixar Deus agir através de nós. Porque é aquela história que a gente fala, né? Quando o Espírito Santo nos acorda para a gente orar de madrugada, e se na primeira noite você já não, hoje estou muito cansada, estou com sono, e você não obedece, ele não vai mais te chamar, né? Então, assim, que a gente não fique acomodado e que a gente possa estar buscando e permitindo que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, né? Senhor, assim como nós estudamos, ser limpos de coração é ter um coração puro, é ter um coração que não é dividido, é ter um coração que teme somente ao Senhor e segue e deseja, ó Deus, estar contigo. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor complete a boa obra mesmo nas nossas vidas, santifica-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, quantas vezes somos fracos e acabamos caindo diante das tentações e por causa da nossa fraqueza, da nossa carne, Senhor. Pedimos a Tua graça, misericórdia, que o Senhor possa estar nos tratando, nos purificando. Peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça cada um de nós nesse tempo de pandemia, que nós possamos ser boas testemunhas na nossa família, com os nossos amigos, nossa vizinhança, Senhor. Que a gente possa mesmo ser diferente, fazer diferença nesse mundo, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, e que a gente possa estar aprendendo a ser como o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.